Olá, meninos e meninas. Eu sou a professora Débora Medeiros e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de literatura nesse terceiro bimestre. Vamos então para a segunda parte do nosso módulo, que vai tratar do modernismo, e essa parte vai estar então na página 114 da apostila de vocês. Pois bem, trabalhamos a Semana de Arte Moderna, comentamos sobre as principais características. Nessa nossa aula, então, nós vamos trabalhar com os movimentos primitivistas e os autores e obras dessa primeira geração. Os movimentos primitivistas são os movimentos, eram esses movimentos em que o autor conseguia publicar os seus textos, conseguir aí divulgar suas ideias. Então, nós temos aí três movimentos primitivistas. Nós temos o movimento Pau-Brasil e Antropofagia, que o principal nome é o Oswald de Andrade, e nós temos o movimento Verde-Amarelo. Sobre o movimento Pau-Brasil, o que ele defendia, né, ele vinha aí com toda uma ironia em relação a esse bacharelismo, em relação a esse academicismo, né? Ele não queria manter, né? Lembre-se que sempre a intenção dessa primeira geração é romper com a tradição, então esse movimento também vinha com essa ideia aí de romper com essa tradição, com esse bacharelismo. Busca então uma nova linguagem, busca aí essa nova linguagem, essa variedade aí que vai fugir à forma padrão, que consiga expressar o nacional, né? A descoberta popular e uma mistura aí do moderno e com o arcaico. Você tem então toda uma preocupação de que a cultura brasileira seja representada, que você veja aí a cultura brasileira através dos textos, através do poema. Temos também então o movimento da antropofagia. Nesse movimento, ele pega esse nome de um ritual, né, de algumas tribos indígenas, em que havia aí o consumo de carne humana. Mas esse consumo não era o simples fato de, vou aqui me alimentar dessa forma, não. Acreditava-se que ao consumir a carne humana, a pessoa conseguia absorver as qualidades e os defeitos do detentor, né, do dono da carne, digamos assim. Então, quando eles propõem esse movimento, é justamente para que o artista ele possa absorver da cultura estrangeira, da influência aí das outras culturas, ele possa absorver o que tem de melhor e reinterpretar, trazer para a cultura brasileira. Seria até uma maneira de justificar a influência das vanguardas, a influência dos outros artistas na produção brasileira. Vemos também nesse movimento, nos textos aí ligados a esse movimento, a questão do humor. O Oswald de Andrade, a gente vai já comentar sobre esse artista, esse escritor, ele é muito irreverente, então é característica dele, em tudo que ele fez de produção, ter essa questão do humor. E como último movimento primitivista, temos aí o Verde e Amarelo, que é um movimento mais nacionalista, né, que traz esse nacionalismo conservador e com uma visão de direita. Sobre esse movimento a gente pouco fala porque a própria produção é difícil a gente encontrar um texto, alguém ligado, que a gente saiba que estava ligado a esse movimento verde e amarelo na época. Pois bem, como autores, então, nós temos esses três, né? O Oswald de Andrade, o Mário de Andrade e o Manuel Bandeira. Oswald de Andrade e Mário de Andrade não são parentes, tá? Apesar da coincidência aí dos nomes, dos sobrenomes, eles não são parentes e os dois participaram intensamente da Semana de Arte Moderna. Eles foram aí os grandes líderes desse movimento. Manuel Bandeira não, ele não participou diretamente. Ele chegou a escrever um poema por sinal muito conhecido, em que ele vai fazer uma paródia, né, em relação aos parnasianos. O poema é Os Sapos, mas ele não participou da Semana de Arte Moderna. Ele tinha aí problemas de saúde, então ele não participou diretamente, ativamente da Semana de Arte Moderna. Pois bem, do Oswald de Andrade, como a gente já estava falando dele, ele é anticonvencional, antiformal e anti-estabelecido. Ele é anti qualquer coisa aí de regra que seja pré-estabelecida, qualquer convenção. Dentro da poesia, da sua produção poética, nós temos aí essa preocupação com o linguajar cotidiano, com esse uso da linguagem informal. Além disso, ele consegue trazer poemas em poucos versos, ele sai aí daquele formato, daquela estrutura de soneto, de que para ser um poema precisa de muitos versos. Em 2, 3 versos ele consegue fazer um poema,
trazer toda uma significação, por isso muitos poemas são conhecidos como poemas pílula, devido aí ao tamanho restrito. Outro elemento também muito característico da sua produção poética é a questão do sarcasmo, do humor, da ironia. E muitas vezes, quando essa ironia é aplicada no poema, esse poema pode até ser classificado como um poema piada, né? Ele faz aí umas sacadas, umas piadas realmente através do formato poema. Na ficção, nós temos aí textos em prosa, né, que ele escreveu. Nós temos então Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Pontegrande. Sobre esses textos, sobre essas duas obras, leiam os resumos que nós temos aí no nosso material. Pois bem, já do Mário de Andrade, nós também temos essa divisão entre poesia e prosa, né, esses dois tipos de produção. Na poesia, o livro de destaque dele é o Pauliceia Desvairada. Pauliceia aqui representando a cidade de São Paulo, seria aí o apelido que ele dá para a cidade de São Paulo, e o Desvairada para representar esse crescimento, esse surto urbanístico que a cidade passou no início aí do século XX. Então, nesse livro você vai ter vários poemas, né? Aparecerão vários poemas e que ele fala dessa questão da industrialização, do crescimento da cidade, da máquina, e que ele vai valorizar, ele não vai criticar esse crescimento, não, pelo contrário, ele é apaixonado por São Paulo. E na prosa, né, na produção aí narrativa, nós temos como destaque o romance Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. De fato, nosso personagem principal, Macunaíma, vai ser aí esse anti-herói, a figura desse brasileiro preguiçoso, acomodado, que para tudo dá um jeitinho. E, através dessa história do Macunaíma, ele consegue também misturar muito do folclore, das crendices populares. Então, você vai ver elementos aí pitorescos, elementos super engraçados, fazendo parte aí dessa narrativa. Inclusive, o próprio Macunaíma, em muitos momentos, ele é apresentado como indígena, porque ele bebe a água de um determinado rio, lenda aí indígena. Ele acaba se transformando, fica negro, outros momentos ele está branco, quase europeu. Então, assim, fica a dica também para que vocês leiam um resumo dessa obra e se interessarem, existe também um filme, inclusive no YouTube, disponível aí para que vocês possam assistir e conhecer mais sobre esse nosso grande anti-herói que é o Macunaíma. Por último, então, temos o Manuel Bandeira. Do Manuel Bandeira, o que nós temos destaque aí como temática é a questão do cotidiano. Então, ele vem muito nessa temática do eu e do cotidiano. Temos também a presença de humor e de autoironia. Ele brinca muito consigo, né, com ele mesmo, nos poemas, e vemos também essa questão do ceticismo. Ele é muito descrente em relação à vida, em relação a tudo, até pela sua biografia. Ele foi diagnosticado muito cedo aí com tuberculose, se não me falha a memória, era tuberculose mesmo. Então ele passava aí por esses problemas respiratórios, não podia fazer muitas coisas, era restrito aí de muitas atividades, então ele vem muito descrente na vida. E quando a gente pensa na a sua obra pode ser dividida, e os seus poemas podem ser divididos nesses 4 tipos. Temos poemas autobiográficos, e desses poemas nós temos um destaque para o livro A Cinza das Horas, em que você vai ver poemas autobiográficos. Temos a questão da fantasia, e o poema mais conhecido é o Vou-me embora para Passágada. Passágada seria então esse lugar, né, fictício, em que lá ele pode fazer tudo o que ele não conseguia fazer aqui. Nós podemos fazer essa leitura, né? Porque lá ele diz: vou-me embora para Passágada, lá sou amigo do rei, lá terei a mulher na cama que eu escolherei. Então, lá ele pode fazer tudo o que ele não consegue aqui em vida. Muitas vezes as questões nem trazem esse poema, mas trazem outro que faz referência a esse lugar, a Passágada. Então fica a dica para que vocês se lembrem que é esse lugar fictício, esse lugar perfeito, é o paraíso aí, é a fuga que o Manuel Bandeira encontrou aí para sua vida tão sofrida, tão complicada. Além disso, nós também vamos ter poemas que vão trazer essa questão do cotidiano e poemas com temáticas mais sociais. Para todos eles, vocês vão ter exemplos aí no nosso material. Deem uma lida, deem uma olhada com mais atenção, com mais carinho, então, para os poemas desses autores. Tudo bem? Então é isso, meninos. Do modernismo da primeira fase, era isso que a gente tinha para comentar com vocês. E agora, com certeza, vocês conseguem fazer
plenamente as páginas 121, 122 a 125, para a gente poder encerrar esse capítulo, ok? Ficamos então por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.